Bom dia a todos. Meu nome é Roque Antônio Carrasa e é com grande satisfação que participo dessa live promovida pelo prestigioso Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, IARGS, para tratar da reforma tributária. Antes de iniciar a minha fala propriamente dita, saúdo a doutora Sulamita Santos Cabral, presidente do IARGS, e de modo especial a professora Alice Greck, vice-presidente da entidade e presidente de seu departamento de Direito Tributário, a quem agradeço a gentileza de me haver convidado para participar dessa sessão científica. Discorrer sobre a reforma tributária é tarefa ampla e complexa, impossível de ser levada a cabo numa única sessão científica. Assim, farei escolhas, levantarei os aspectos do tema que me parecem mais oportunos ou mais interessantes. Começo por registrar que o momento para uma reforma tributária não é oportuno. A pandemia da Covid-19 deixa todos sob o guante da insegurança, da incerteza e, por que não, do medo. Neste ano de 2020, segundo se comenta, haverá um aumento de 45% no contingente de pessoas em condições de pobreza e de extrema pobreza. Isso sem falar numa possível queda de 9% do PIB. Também as atividades comerciais e industriais caíram de modo alarmante e o auxílio emergencial, que tem ajudado a maioria da população a suportar esses tempos terríveis, está para ser retirado por uma razão muito simples: os cofres públicos federais estão ficando vazios. Tudo isso sinaliza, pois, que não há clima para uma reforma tributária que exige reflexão, diálogo com todos os setores da sociedade, consenso político, consulta aos especialistas, economistas, advogados, professores de direito, financistas, representantes dos vários segmentos da sociedade e assim por diante. Depois, os projetos de reforma tributária que tramitam no Congresso Nacional, a verdade seja dita, não vieram acompanhados de quaisquer estudos sobre as repercussões setoriais e os impactos que eles causarão nos preços. Todavia, eu sou o primeiro a concordar que há um clamor nacional por uma reforma tributária, explicável, entre outros fatores, pela carga fiscal excessiva, pelas exigências burocráticas descabidas, pela malversação dos recursos públicos, pela tributação acriteriosa e, em muitos casos, até injusta. Mas pergunto, que reforma tributária se deseja? Cada parte interessada quer sua reforma tributária. O contribuinte quer que ela diminua a carga fiscal, que os valores arrecadados revertam em seu benefício, ou seja, que lhe tragam mais lazer, mais cultura, mais segurança, mais educação, mais saúde, e quer ainda que essa reforma simplifique o sistema arrecadatório e seja capaz de gerar mais empregos. Já as pessoas políticas, ou seja, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, querem, por meio da reforma tributária, arrecadar mais para atender ao aumento sempre crescente dos gastos públicos. Deveriam antes pensar, o que não fazem, numa reforma do Estado em ordem a diminuir tais gastos, a combater a sonegação, a reduzir a burocracia fiscal. Na verdade, falta no Brasil, ao contrário do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, um diálogo profícuo entre o poder público e os contribuintes. Lá, eles negociam, chegam a um acordo e, com isso, evitam a maioria dos conflitos. Por outro lado, sem prejuízo do que acabo de dizer, nosso sistema constitucional tributário
é intrinsecamente bom, pelo que não me parece necessária uma reforma constitucional tributária radical. Podem sim, penso eu, ser feitos alguns ajustes da Carta Magna no concernente à tributação, mas observada uma série de limitações materiais e formais, implícitas e explícitas, que, como se sabe, atendem pelo nome técnico de cláusulas pétreas, cláusulas que não aceitam sequer a exceção das emendas constitucionais. Mas vamos ao ponto. Tramitam no Congresso Nacional duas propostas de emenda à Constituição, duas PECs. A primeira é a PEC 45 de 2019, elaborada pelo Centro de Cidadania Fiscal, tendo recebido contribuições do jurista Eurico de Sante e do economista Bernard Api, que foi apresentada na Câmara Federal pelo deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. A outra PEC é de número 110, também de 2019, que tramita no Senado da República e é originária de um trabalho pioneiro do então deputado federal Luiz Carlos Rauli. Em apertada síntese, a PEC 45 pretende unificar o IPI, o PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS num único imposto, o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Esse imposto teria uma alíquota única de 25%. Também, esse imposto, esta PEC, pretende autorizar a criação, por meio de lei complementar nacional, de um imposto federal seletivo sobre cigarros e bebidas. Já a PEC 110 é um pouco mais ambiciosa, pretende unificar o IPI, o PIS, a COFINS, o ICMS, a contribuição social sobre o lucro líquido, o IOF, o salário educação e a CID combustíveis num único imposto, que também seria chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Igualmente, abre espaço à instituição de um imposto seletivo sobre operações com bens e serviços voluptuários, suntuários, que, no entanto, não especifica. A meu ver, as duas PECs ferem fundo o princípio federativo, pois retiram dos Estados-membros e dos municípios o protagonismo do IBS. De acordo com elas, o novel imposto será criado e arrecadado pela União e depois terá o produto de sua arrecadação partilhado com os estados e municípios. Esse sistema, no entanto, já se comprovou que não funciona a contento. Como, porém, as duas PECs estão tramitando há mais de um ano, entendo que o assunto já foi suficientemente debatido. Agora, parafraseando Camões, uma força maior se alevanta. O governo federal enviou, há um mês aproximadamente, ao Congresso, aquilo que ele chamou de primeira fase da reforma tributária, por ora apenas de nível legislativo. Trata-se do projeto de lei ordinária número 3.887 de 2020. O governo fala ainda numa segunda, numa terceira e numa quarta fase da reforma tributária. Na segunda fase, se proporia a substituição do IPI por um imposto seletivo que incidirá sobre aquisições de cigarros, de bebidas e de outros bens supérfluos ou nocivos à saúde. Na terceira fase, se formularia uma nova tributação por meio de imposto sobre a renda, alterando-se suas alíquotas, fazendo com que incida sobre a distribuição de dividendos e acabando com as deduções de despesas com saúde e educação. E, na quarta fase, seria abolida a tributação sobre a folha de salários, que cederia passo a um tributo digital sobre transações eletrônicas, ao que tudo indica uma nova CPMF. Observem os colegas que as pretendidas reformas tributárias discrepam entre si,
o que me remete a uma célebre frase de Anton Chekhov, expoente do romantismo russo do século XIX, quando, para uma mesma moléstia, são prescritos vários tratamentos, é sinal que ela não tem cura. Posto isso, como o meu tempo de exposição é escasso, concentrarei as atenções sobre o mencionado projeto de lei 3.887 de 2020, que propõe a substituição do PIS e da COFINS por uma contribuição sobre bens e serviços, a CBS, com uma alíquota geral de 12% sobre a receita bruta das empresas. Registro de logo que não pretendo demolir o projeto de lei em questão. Afinal, como já se disse, para construir uma catedral são necessários séculos. Já para destruí-la, às vezes poucas horas, como infelizmente aconteceu no ano passado, quando a Catedral de Notre-Dame, em Paris, sofreu um incêndio devastador. Farei, sim, algumas ponderações a respeito e os colegas, com inteira liberdade e com espírito crítico, aceitarão por boas ou rejeitarão por inconsistentes. Em primeiro lugar, eu não posso deixar de elogiar o trabalho realizado pelo ministro Paulo Guedes e sua equipe. Existem, sem dúvida, aspectos positivos neste projeto de lei. Ele, por exemplo, tem em mira uma significativa redução de obrigações acessórias a serem cumpridas pelos contribuintes e por terceiros a eles relacionados. É necessário dizer que as obrigações acessórias trazem aquilo que os norte-americanos chamam de custos de conformidade e que, portanto, devem ser as estritamente necessárias para que o sistema arrecadatório funcione a contento. No Brasil, lamentavelmente, há uma miríade de obrigações acessórias que, contas feitas, para serem cumpridas, muitas vezes oneram mais o contribuinte do que quando recolhe os tributos a elas conectados. Desse modo, o projeto, sem dúvida, vem ao encontro do louvável objetivo de desburocratizar o nosso complexo sistema tributário. Há um segundo aspecto positivo a ser destacado. O projeto de lei autoriza de modo expresso o aproveitamento de créditos como moeda de pagamento da CBS quando estejam diretamente vinculados à atividade desenvolvida pelo contribuinte. O projeto também dá direito de crédito ao adquirente de boa-fé. Permite ainda que os créditos da CBS sejam utilizados em períodos subsequentes. Igualmente, autoriza esse projeto a compensação da CBS com outros tributos federais, mas estipula uma vacatio legis de 6 meses, o que possibilitará que os contribuintes se preparem de modo adequado para recolher o novel tributo. Todavia, nada obstante esses aspectos inegavelmente positivos, há pontos no projeto de lei 3.887 de 2020 que não podem passar sem reparos. Primeiro reparo. O parágrafo único do artigo 1º do projeto estabelece que a CBS incidirá sobre as operações com bens e serviços. Já, vejam os colegas, o artigo 2º prescreve que ela tem por fato gerador e abstrato, ou seja, por hipótese de incidência, a receita bruta da empresa. Isso já revela uma falta de técnica legislativa a demandar correção parlamentar. Também, segundo penso, a contribuição sobre bens e serviços não é uma verdadeira contribuição, mas um imposto travestido de contribuição. É ponto pacífico que a natureza jurídica de um tributo depende não da denominação que recebe, mas do regime jurídico ao qual está submetido. É o que, de resto,
estipula didaticamente o artigo 4º do Código Tributário Nacional. Muito bem. O fato desta figura exacional ter sido rotulada de contribuição não lhe confere necessariamente essa natureza. E a CBS, contribuição positivamente não é, nem genérica, nem específica. Ou seja, não está prevista no texto constitucional, não é de competência da União, não é uma contribuição de intervenção do domínio econômico, não é uma contribuição para atender a interesses de categorias profissionais ou econômicas, não é uma contribuição social para a Seguridade Social, não é uma contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Não é também uma contribuição do chamado Sistema S, nem um adicional do salário educação. Tampouco é uma nova COFINS ou um novo PIS, até porque elimina estas contribuições. Cria, portanto, um novo tributo. A meu sentir, data vênia, um novo imposto. Por que digo isso? Porque a CBS incidirá sobre a obtenção de receita bruta. Nascerá, pois, de um fato qualquer, não vinculado a uma atuação estatal específica relativa ao contribuinte. Terá, pois, hipótese de incidência, fato gerador e abstrato, própria de imposto, a teor não só da Constituição Federal, como do artigo 16 do CTN, do Código Tributário Nacional. Ora, isso acarretará uma série de problemas gravíssimos. A bem da verdade, uma série de inconstitucionalidades. A primeira, sendo a CBS um imposto, deveria ser informada pelo princípio da capacidade contributiva veiculado no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal. Os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica dos contribuintes. Pois bem, a CBS, se aprovada como está no projeto, passará ao largo dessa diretriz, dessa cláusula pétrea, incidirá, repito, sobre a receita bruta das empresas. E com algumas poucas exceções, terá a mesma alíquota, 12%, o que fatalmente aumentará a regressividade em nosso sistema tributário, uma vez que as microempresas, as empresas de pequeno porte e mesmo as que estão no Simples pagarão proporcionalmente mais CBS do que as grandes empresas. Depois, sendo a CBS, como penso, um novo imposto, deveria ser criada por meio de lei complementar, a teor do artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal, e não, como pretende o governo federal, por meio de lei ordinária. Mas, ainda que se aceite, o que faço apenas para argumentar que a CBS é uma verdadeira contribuição, ela criará uma nova fonte de receita para a Seguridade Social, estando submetida, portanto, às mesmas diretrizes dos impostos previstos no mencionado artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal. Logo, mesmo sendo a CBS uma verdadeira contribuição, deveria ser submetida ao princípio da capacidade contributiva, justamente por incidir sobre um fato qualquer não consistente numa atuação estatal. Não bastasse isso, há uma respeitável corrente doutrinária que sustenta não se poder vincular a observância do princípio da capacidade contributiva apenas aos impostos, de modo a deixar ao desabrigo jurídico as pessoas que pagam contribuições lato sensu. Em outras palavras, essa corrente doutrinária faz empenho no sentido de que o princípio da capacidade contributiva possui uma dimensão axiológica que se projeta sobre todo o ordenamento jurídico, de modo a incidir também sobre as contribuições. Faço outra crítica. A CBS
se aprovada, como está no projeto de lei, aumentará a complexidade do sistema arrecadatório para a maioria das empresas. Veja, dos 11 milhões de empresas existentes no Brasil, a maioria, 9 milhões, está no lucro presumido ou no simples e recolhe PIS/COFINS sobre 3,65% da receita. As empresas que estão no simples fazem atualmente apenas 3 operações para apurar o quantum debênture. Vão ao banco, digitam o seu CNPJ, colocam um código de arrecadação, uma data e o valor da receita. Pronto, o banco gera um montante a pagar. Ora, se a CBS for aprovada tal como proposta, a apuração do montante a pagar exigirá um complexo encontro de contas de créditos e débitos, já que somente as receitas físicas, não as financeiras, permitirão o aproveitamento de créditos. Haja sistema de contabilidade de custos. Ademais, o aproveitamento dos créditos de insumos, que leva a uma grande litigiosidade no PIS e na COFINS não cumulativos, aos quais estão submetidos apenas 10% dos contribuintes dessas duas exações, se estenderá a todos os contribuintes da CBS, justamente porque todos estarão submetidos ao regime não cumulativo. Além disso, o que me parece mais grave, a alíquota de 12% para praticamente todas as empresas tem um viés nitidamente confiscatório. De fato, para alguns setores econômicos, haverá, em comparação com o PIS, COFINS, um aumento brutal da carga tributária. Aumento esse que poderá chegar à casa dos 300%. Entre esses setores, podemos citar os da saúde, os dos serviços e os da educação. Justamente aqueles setores em que o Estado, com todas as suas deficiências, não tem como atender sem o concurso da iniciativa privada e, em alguns casos, de instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Em suma, o setor de serviços, que é o que mais gera empregos, será sobremodo penalizado. O governo tenta justificar isso ao argumento, data venia sofístico, de que só serão onerados setores de serviços que beneficiam as pessoas ricas. Esse argumento faz sorrir ao mais atamancado dos cidadãos. Desde quando os serviços de educação e de saúde só beneficiam as pessoas ricas? A propósito, abrindo um rápido parênteses, o governo é muito hábil em fazer propaganda enganosa em muitos casos. Ele se comunica bem. Se me permitem hablar, ele age como a galinha cujos ovos são mais valorizados que os da pata, simplesmente porque ela pregou as excelências do seu produto, ao passo que a pata, cujo ovo é muito mais nutritivo, permanece quando bota em cômodo silício. Mas retomo o fio do raciocínio. Nesse momento de crise econômica, muitos brasileiros de classe média estão abandonando o seu plano de saúde e indo para o SUS. Alunos estão indo para a rede pública. Positivamente, aumentar o custo tributário das empresas que prestam esses serviços é perverso, pois enseja o êxodo rumo aos já sobrecarregados SUS e redes públicas de saúde. Outra crítica que faço. Na medida em que, de acordo com o projeto, só poderão ser abatidos os créditos físicos, ou seja, os advindos da aquisição de bens e serviços que forem destacados em nota fiscal, os prestadores de serviços
pouco ou quase nada terão a bater da esforçante alíquota de 12% proposta. Tenhamos em atenção a situação das escolas. Que bens e serviços elas adquirem para o desempenho de seus mistérios? O giz, a energia elétrica, a água, o telefone, o computador, e isso a cada 2 anos, o papel no qual são digitadas as notas dos alunos, mas talvez nem isso, né? Já que tudo hoje é feito por via eletrônica. O que mais? Penso que praticamente mais nada. Pois bem, pelo projeto de lei, não poderão se creditar nem do salário de seus professores e funcionários. Raciocínio análogo se aplica aos profissionais liberais, aos prestadores de serviços ditos populares, aos pequenos empreendedores. E nem se diga, né, como querem alguns, que esses custos serão, afinal, repassados ao preço dos serviços. Mesmo que fosse assim, será extremamente cruel, mormente nesses tempos de pandemia, sobreonerar o pai do aluno, o paciente do médico, o cliente do advogado, o fruidor dos serviços mais essenciais. Com toda a franqueza, não vejo como repassar o aumento dessa carga tributária para os preços cobrados dos consumidores finais, que estão amargando o desemprego e, em muitos casos, até o desespero. E, pois, qualquer economista sabe, e até eu, que não sou economista, sei, que por força da concorrência há um limite para esse repasse. Sim, porque, para não perderem clientes, os prestadores de serviços serão obrigados a suportar a maior parte desse aumento brutal de 3,65% para 12% da receita bruta, o que fatalmente os obrigará a dispensar funcionários e a fazer uma série de cortes em outras despesas. Mas já há quem diga, né, os otimistas, os crédulos, há empresas prestadoras de serviços que possuem mão de obra intensiva e, portanto, se houver uma desoneração fiscal sobre a folha de pagamentos, o aumento da carga tributária causada ao setor pela CBS será compensado com a eliminação ou a atenuação da carga tributária sobre a folha de pagamentos. Entretanto, por hora, isso não passa de uma promessa governamental. Nada garante que ela será cumprida. Assim, espero que o Congresso Nacional, agindo com bom senso, reduza a alíquota dos prestadores de serviços a prevista para os bancos, para as instituições financeiras, que também, por terem poucos créditos a aproveitar, serão submetidos à CBS, mas a uma alíquota de 5,35%, se não me trai a memória, da receita bruta. Isso me parece correto e adequado. Ainda a CBS, tal como proposta pelo governo federal, por prever uma alíquota única para todos os contribuintes, ou para praticamente todos os contribuintes, né? Há algumas exceções, mas são pouquíssimas, viola o princípio da isonomia, o princípio da igualdade. Sim, porque tendo a mesma alíquota para praticamente todas as empresas, as menores, por exemplo, as prestadoras de serviços populares, cabeleireiros, escolas, alfaiates, sapatarias, etc., que usam poucos insumos, serão proporcionalmente mais oneradas do que as maiores. Por exemplo, as indústrias que utilizam muitos insumos para o fabrico de seus produtos. Lembro que são os insumos que gerarão créditos, moedas de pagamento da CBS. As pequenas empresas, com menos moedas de pagamento da CBS, serão mais oneradas que as grandes, porque essas terão mais moedas de pagamento desse tributo. Além de tudo, diante da crise econômica que se abateu sobre o país, eu penso que não há espaço para um aumento da tributação sobre a receita bruta,
máxime das pequenas empresas. A receita bruta é uma forma de recuperação da economia da empresa. Se ela está começando a melhorar, não faz o menor sentido tirar-lhe uma parte substancial dessa recuperação. Receita bruta, como é de trivial sabência, não é lucro, não é incremento patrimonial. Um outro ponto no projeto de lei 3.887, que não pode passar sem reparos. Também deixarão o regime cumulativo no qual se encontram as pessoas jurídicas imunes a impostos, os órgãos públicos, as autarquias, as fundações públicas, as fundações cuja instituição é autorizada por meio de lei, as cooperativas, as empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora de sons e imagens, as empresas de transporte coletivo de passageiros, transporte interestadual e intermunicipal, os hospitais, as agências de viagens e tantas outras. Eu não tenho dons divinatórios, né? Quisera os tivesse, mas provavelmente as empresas que estão no regime do lucro presumido e que hoje pagam, a título de PIS/COFINS não cumulativo, 3,65% da sua receita bruta e que passarão a pagar, a título de CBS, se o projeto for nesse ponto aprovado, 12% sobre esta mesma receita bruta, serão estimuladas a buscar créditos, ainda que por meios escusos. E tudo leva a crer que essa majoração brutal aumentará a litigiosidade que nunca houve no regime cumulativo do PIS e da COFINS. Eu teria outras críticas a fazer, mas apenas me permito censurar o artigo 12 do projeto, que veda as atualizações de créditos. O artigo 15, que estipula que o direito de apropriação de créditos se extingue em 5 anos. O artigo 16, que veda a cessão de créditos. E o artigo 61, parágrafo 1º, que tratando da CBS incidente sobre as operações de importação de bens e serviços, manda incluir na incidência a cessão e o licenciamento de direitos, que, como quer a melhor doutrina e a própria jurisprudência do Supremo, não são serviços. Em outro contexto, eu terei prazer em desenvolver essas ideias. Agora, farei algumas propostas de aperfeiçoamento do projeto de lei 3.887 de 2020. A primeira, que no mínimo a lei inclua a possibilidade dos prestadores de serviços se creditarem de todos os dispêndios da empresa com bens e serviços que tenham sido alvo de CBS. Dou-lhes um exemplo. Pelo projeto, quem recebe aluguéis será alcançado por essa exação, mas quem os paga não terá direito a crédito. Isso, além de ser injurídico, porque cria um descompasso entre créditos e débitos, é injusto. Que as prestadoras de serviços possam usar como moeda de pagamento da CBS o salário que pagam aos seus funcionários. São as maiores despesas que as empresas prestadoras de serviços têm. Também me parece imprescindível que o projeto seja modificado pelo Congresso Nacional em ordem a isentar de CBS entidades sem fins lucrativos, como associações e fundações, que atualmente são isentas de COFINS e pagam PIS sobre 1% da folha de salários. Tais entidades, em rigor, não oferem receitas, mas possuem ingressos, além de serem agentes imprescindíveis ao Estado brasileiro, de forma que a ausência de previsão expressa no projeto poderá acarretar uma desnecessária judicialização do tema, o que será extremamente pernicioso, né? Tanto para o terceiro setor como para o próprio governo. Eu também sugiro
que se excluam da base de cálculo da CBS as perdas com inadimplência. Uma grande crítica dos empresários de todo o país ao PIS e a COFINS não cumulativos diz respeito ao fato de tais contribuições incidirem sobre as receitas da empresa aferidas segundo a emissão das respectivas notas fiscais. Ou seja, vendida a mercadoria ou prestado o serviço, é emitida a nota fiscal e, de acordo com o que ela registra, o tributo é recolhido aos cofres públicos. No entanto, caso o cliente deixe de pagar, a empresa não tem a possibilidade de estorno do tributo anteriormente recolhido. E apesar de todas as críticas, essa mesma sistemática foi mantida para a CBS no projeto de lei em questão. Não há qualquer justificativa para se exigir tributo do contribuinte e uma operação que gerou prejuízo. No nível europeu, não há essa exigência, né? Aliás, como se pretende que a CBS seja o IVA brasileiro, isso me permite aduzir que na Europa, dada a insuficiência desse tributo e fazer frente às novas realidades econômicas e comerciais, já se planeja a taxação da economia digital, seja para custear o problema sempre crescente das evasões geradas pelos paraísos fiscais, seja para melhor financiar a previdência social. Enfim, o IVA na Europa é havido como um modelo ultrapassado. Dito de modo mais contundente, parece que o Brasil, uma vez mais, está indo com o leite, enquanto que os países tributariamente mais avançados estão voltando com o queijo. Bem, eu faço agora uma observação geral. É preciso, mais do que nunca, reduzir e padronizar as obrigações acessórias impostas aos contribuintes e a terceiros a eles relacionados. Sem isso, não haverá espaço para o sadio empreendedorismo nem para uma eficiente arrecadação tributária. Sendo mais específico, urge, nessa era cibernética, unificar os quase 6.000 cadastros tributários, colocando-os à disposição de todos os entes tributários, de todos os entes tributantes, de todas as pessoas políticas. É preciso implantar um único cadastro de contribuintes, tanto de contribuintes pessoas físicas, quanto de contribuintes de pessoas jurídicas. E isso, se por mais não fosse, em homenagem ao princípio da eficiência, que é teor do artigo 37 da Constituição Federal, deve pautar o agir da administração pública. Com esse cadastro nacional, será possível reduzir os quase 6.000 modelos, meus colegas, os quase 6.000 modelos de notas fiscais a apenas 2, a nota fiscal eletrônica nacional e a nota fiscal eletrônica de mercadorias, que trariam anexas as respectivas guias únicas de pagamento. Finalizo. Nessa situação de crise, marcada pela pandemia que assola o mundo, é preciso estar aberto a novas ideias. As antigas, consolidadas em manuais, provavelmente não servem mais. A crise paralisou o tempo. Dizia-se que, ao contrário do tempo jurídico, o tempo cronológico não podia ser parado. Afinal, ele flui do passado para o presente e desse para o futuro. O tempo jurídico, esse sim, sempre pôde ser parado. É o que se dá na fluência do lapso prescricional quando o titular da ação é um menor de idade. Sempre pôde ser protraído. É o que se dá na chamada retroação benéfica. E sempre pôde até ser antecipado, né? O que se dá na substituição tributária para frente. Hoje, porém, tudo isso mudou.
nada se sabe sobre o futuro. Erra, pois, quem projeta o futuro a partir dos conhecimentos pré-existentes sobre juros, câmbio, PIB, equilíbrio fiscal, valor dos ativos, preços e assim por diante. Hoje, há muitas perguntas cujas respostas ninguém sabe. Daí, ser imperioso concentrar todos os esforços para a superação da crise na hora presente, afastando desvios de concentração decorrentes de especulações sobre o futuro. Todo cuidado é pouco na realização da pretendida reforma tributária. Vale aqui a frase de Paul Valéry, grande romancista francês do século passado. O problema dos dias atuais é que o futuro não é mais o que costumava ser. Agradeço a todos a gentileza e a bondade de me terem ouvido.